Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 15. A arca é levada para Jerusalém. O rei Davi construiu para si um palácio, com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Versículo 2. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahvé ao lugar que ele havia especialmente preparado. E trazerem a arca de Yahvé ao lugar que lhe havia especialmente preparado. Versículo 4. O rei também convocou os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, chefe de 120 de seus irmãos. Dos descendentes de Merari, Assaías, chefe de 220 de seus irmãos. Dos descendentes de Gerson, Joel, chefe de 130 de seus irmãos. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, chefe de 200 de seus irmãos. Versículo 9. Dos descendentes de Hebron, Eliel, chefe de 80 de seus irmãos. Dos descendentes de Uziel, Aminadab, chefe de 112 de seus irmãos. Versículo 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahvé, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Possais trazer a arca de Yahvé, de Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Versículo 13. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Versículo 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé. Apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo exatamente de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé. Nós vimos no versículo onde Uzá morreu por não ter feito isso. Nós vimos anteriormente. No capítulo 13. No versículo 9 em diante. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu contra Uzá, e ele feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo.
Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira havia fulminado o seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como a punição de Uzá. Agora aqui eles fizeram certo. Ó. Então os sacerdotes, os levitas, se consagraram, santificando-se assim para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Versículo 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Tudo de acordo com a ordem. Tudo de acordo. Versículo 16. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais. Dois pontos. Liras, harpas e símbolos sonoros. Versículo 17. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles, e também Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Versículo 18. Com eles estavam também seus parentes, pertencentes ao segundo escalão: Zacarias, filho de Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Versículo 19. Assim os músicos, Emã, Asaf e Etã, tocavam símbolos de bronze. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia ficaram com a responsabilidade de tocar as liras, acompanhando o soprano. Versículo 21. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Versículo 22. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. Versículo 23. Berequias e Eucana serviriam como porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também exerceriam a função de porteiros e vigias, para que ninguém tocasse na arca. A festa de traslado da arca de Deus. Versículo 25. Assim, com grande celebração, Davi, todas as autoridades do povo de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 homens partiram em busca da arca da aliança de Yahvé, que permanecia na casa de Obed-edom. Nós vimos também no capítulo 13, né? No versículo 12, naquele dia Davi sentiu grande medo de Deus e questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom. Deixou a arca na casa de Obed-edom. E aqui, nós estamos lendo aqui na frente, que eles foram em busca da arca da aliança de Yahvé, que permanecia na casa de Obed-edom. Versículo 26. Em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da arca da aliança de Yahvé. Eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Versículo 27.
Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, líder dos músicos. Davi vestia também o éfode. Davi vestia também o éfode, o colete sacerdotal de linho. Versículo 28. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança de Yahvé com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Versículo 29. Quando a arca da aliança de Yahvé entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Aí começa o capítulo 16. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. Mas isso é para a nossa próxima leitura. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 1 Crônicas 15. Agora estarei lendo o que diz o comentarista. Uma pessoa de Deus deve ser ensinável. Nós devemos ser ensinável, isto é, deve nutrir a capacidade de sempre estar aprendendo a fazer o certo, vírgula, a vontade de Deus. Nós temos que estar sempre buscando aprender a fazer o certo, fazer a vontade de Deus, buscar cada dia mais. Aí ele continua, nessa passagem é possível notar que Davi aprendeu. Primeiro, aprendeu com seu próprio erro. Capítulo 13, versículo 6. Capítulo 14, versículo 2. Número 2. Preparou um lugar especial para abrigar a arca da aliança. Número 3. Reafirmou que só os levitas tinham o direito e o dever de transportar a arca da aliança. 4. Convocou toda a congregação israelita para acompanhar a mudança. 5. Davi não trouxe o tabernáculo original de Moisés para Jerusalém, que continuou em Gibeon, onde mais tarde Deus apareceu a Salomão. 21, 29.